Bom dia! Nossa aula de hoje de matemática, ainda no módulo 2, vamos finalizar o conteúdo do capítulo 5, que fala sobre razão e proporção. Já é um conteúdo que vocês já conhecem, vimos razão e proporção em geometria, com figuras semelhantes. Vamos apenas relembrar para a gente poder estudar a regrinha de 3, né? O famoso que a gente fala aí na sala de aula, cruz-credo. Então, estamos no módulo 2, na página 132. Vou compartilhar a tela para a gente poder fazer as atividades. Só um minutinho. Bom dia aí para o pessoal que acabou de chegar. Página 132 do módulo 2. Razão e proporção. Neste capítulo, vamos relembrar o conceito de razão e trabalhar com números proporcionais. Em seguida, vamos estudar a escala e a regra de 3. Alguém gostaria de iniciar a leitura? Eu, Caetano, eu, Iago. eu posso ler, Afonso. Leia aí para mim, por favor. Tá. Página 132, razão. Aham. Usamos a razão para fazer comparações entre duas grandezas. Por exemplo, na sala de aula de Daiane, há 15 meninos e 10 meninos. Uma maneira de comparar essas quantidades é calcular a razão entre elas. Assim, a razão entre a quantidade de meninos e a de meninas é... Aí é para ler a conta ali? Aí olha só. A razão, como a gente já havia falado, ela é determinada de acordo com a ordem, tá? Aí está pedindo os meninos para as meninas. Por isso que ficou 10 sobre 15. E na razão a gente sempre simplifica. Quando não dá para dividir a fração, a gente simplifica. Então, nós temos aí 2/3. Pode continuar. Dados dois números, x e y, com y Diferente de zero. diferente de zero, esqueci agora. A x para y pode ser identificada pela fração x por y, ou pelo quociente x dividido por y. Nessa razão, nesse x está para y. Se invertermos a ordem da comparação, ou seja, se escrevermos a razão entre a quantidade de meninos, teremos 15 sobre 10 igual a 3 sobre... Nesse caso, dizer a razão de 2 sobre 3 é o inverso da razão 3 sobre e vice-versa. Então, olha só. Como eu já havia falado ali em cima, né? Quando a gente muda a ordem da razão, faz toda a diferença. Vai mudar completamente o resultado, ok? Proporção. Agora vamos verificar a razão entre a quantidade de meninos e de meninas na sala de aula de julho. Sabendo que a sala de aula de julho tem 8 meninas e 12, 8 meninos e 12 meninas. Então, a razão de 8 para 12 é igual a 2/3. Pode continuar lendo. Agora, esse quadradinho rosa ou embaixo? Portanto, Uhum. Onde tem portanto? Portanto, não estou vendo portanto aqui não. aqui, ó, depois de proporção, tem o primeiro parágrafo. Agora, segundo parágrafo, portanto. Portanto, a razão entre a quantidade de meninos e de meninas da sala de Daiane é igual à razão obtida na sala de aula de Júlio. Indicamos essa situação da seguinte maneira: 10 sobre 15 igual a 8 sobre 12. Menos 10 está para 15, assim como 8 está para 12. Muito bem. Então, olha só, temos uma proporção quando duas razões são iguais. Isso nós já falamos lá em geometria, quando a gente falou sobre segmentos proporcionais.
Lembra que eu falei que os segmentos são proporcionais quando eles possuem a mesma razão. Deixa eu botar aqui, 133. Propriedade das proporções. Pode continuar a leitura, Caetano. Propriedade fundamental das proporções. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, se A está para B igual a C, com B diferente de zero e D diferente de zero. Então, A vezes D é igual a B vezes C. Na proporção 4 está para 12 igual a 1 está para 3, por exemplo, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, 4 vezes 3 é 12, produto dos extremos, e 12 vezes 1 igual a 12 pelos meios. Dada a proporção A está para B igual a C está para D, com A, B, C e D diferentes, a proporção se mantém, trocando a posição dos extremos. D está para B igual a C está para A, trocando a posição dos meios, igual a está para C igual a B está para D, invertendo as duas razões, B está para A igual a D está para C. Tomando como exemplo, então, 4 está para 12 igual a 1 está para 3. Obtemos igualdade. Trocando a posição dos extremos, 3 está para 12 igual a 1 está para 4. Trocando a posição dos meios, 4 igual a 12 está para 3, invertendo as duas razões, igual a 12 está para 4, igual a 13 está para 1. Considere as razões A está para B e C está para D com B e D, diferentes de zero. Se A está para B igual a C está para D, Desculpa. Pode continuar. vamos continuar. A mais C sobre B mais D igual a A sobre C, e A mais C igual a B sobre D igual a CD. A menos C, D menos D igual a A sobre B, e A menos C igual D menos D igual a CD. Tomando como exemplo a proporção 5 sobre 15 igual a 3 sobre temos 5 mais 3 sobre 15 mais 9 igual a 5 sobre 15 e 5 mais 3 sobre 15 mais 9 igual a 3 igual a 9. 5 menos 3 sobre 9 igual a 5 sobre 15 e 5 menos 3 sobre 15 menos 9 igual a 3 sobre 9. Bem, olha só. Nós temos aqui duas propriedades que nós também já havíamos falado. A primeira propriedade é como se fosse a regra de 3, né? Para a gente resolver, nós vamos fazer o cruz-credo. É quando a gente tem apenas uma incógnita. Ó, fazer o cruz-credo é a primeira propriedade. Já na segunda propriedade, é aquela que nós usamos em geometria, onde temos a soma ou a diferença. Geralmente, é quando a gente tem o x e o y para determinar os valores em uma mesma proporção. Vamos às tarefas, porque aí a gente vai falando, eu vou falando e vamos explicando, né? Exemplo, lembra que nós já fizemos lá em geometria? X está para y, né? Exemplo, assim como 3 está para 2. Aí a gente tinha que fazer aquela regrinha. Onde x mais y é igual a 10. Aí a gente somava e fazia o cruz-credo. Nós vamos relembrar mais para frente para quem ainda não conseguiu lembrar. Vamos para 134, onde a gente fala dos números proporcionais, quando eles são diretamente e inversamente proporcional. Esse conteúdo vocês viram lá no 7º ano, mas vamos relembrar agora. Em anos anteriores, já vimos grandezas que são diretamente e inversamente proporcionais. Agora vamos estudar situações em que os números podem ser diretamente ou inversamente proporcional. Pode começar, continuar a leitura ou tem alguém querendo ler, gente?
Onde você tá? Tô perdidinho. Vamos lá. Número diretamente proporcional. Começar a ler por aí? Uhum. Tá bom. Pode deixar que eu leio. Pode começar? Uhum. Considere as razões 2 sobre 10, 4 sobre 20 e 8 sobre 40. Ao simplificar cada uma dessas razões, obtemos resultados iguais a 1 sobre 5. Assim, os números 2, 4 e 8 são diretamente proporcionais aos números 10, 20 e 40, respectivamente. Dizemos que os números A, B e C são diretamente proporcionais aos números D, E e F, diferentes de zero, respectivamente, quando as razões A sobre D, B sobre E e C sobre F são todas iguais a uma constante K, ou seja, A sobre D igual a B sobre E, igual a C sobre F igual a K, com D, E e F diferentes de zero. A constante K é chamada coeficiente de proporcionalidade. Vamos verificar, por exemplo, se os números 2, 5, 8 e 10 são diretamente proporcionais aos números 12, 30, 48 e 60, respectivamente. Para isso, escrevemos as razões correspondentes e depois as simplificamos. 2 sobre 12 igual a 1 sobre 6, 5 sobre 30 igual a 1 sobre 6, 8 sobre 48 igual a 1 sobre 6 e 10 sobre 60 igual a 1 sobre 6. Só um minutinho. Tá vendo que as razões são iguais, então a gente entende que esses números são proporcionais. Pode continuar. Como todos os resultados obtidos são iguais a 1 sobre 6, coeficiente de proporcionalidade, concluímos que os números 2, 5, 8 e 10 são diretamente proporcionais aos números 12, 30, 48 e 60, respectivamente. Sabendo que os números 3, 10 e 5 são diretamente proporcionais aos números 12, x e y, nessa ordem, podemos determinar quais são os números x e y. Então, olha só. Aqui, a gente utilizou para calcular o valor de x e y, né? O cruz-credo, ó, a multiplicação. Nós fizemos o cruz-credo aqui para achar o valor de x. E também fizemos o cruz-credo com 3 sobre 12, que a gente chamaria de razão, né? Fizemos o cruz-credo aqui para achar o y. Isso vocês já sabem fazer. Nós já treinamos nos anos anteriores. E também geometria, quando a gente trabalhou razão e proporção nas figuras, nós fizemos bastante questões dessa. Outro lugar que também é utilizado a proporção é no Teorema de Tales, né? A gente arrumava as retas paralelas e fazia o cruz-credo para determinar os valores. Isso é quando a gente tem uma incógnita separada, tá? Quando os números são inversamente proporcionais, como aqui nesse probleminha, nós vamos inverter a fração para poder fazer o cruz-credo. Pode continuar a leitura. Oi? Estão me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, tá. Pode continuar a leitura. Tá bom, peraí, rapidinho. Números inversamente proporcionais. Para imprimir um lote de revista em uma gráfica, 3 impressoras demoram 24 horas. Se a quantidade de impressoras for 6, o mesmo trabalho será finalizado em 12 horas. Mas se o total de impressoras for 12, o trabalho será finalizado ainda mais rápido, demorando apenas 6 horas. Veja essas informações organizadas no quadro ao lado. Precisa ler o quadro também? Não. De acordo com esse quadro, notamos que, se a quantidade de impressoras dobrar, o tempo gastado para imprimir as revistas diminui pela metade. Triplicando a quantidade de impressoras, o tempo gasto para imprimir as revistas diminui para 1/3. Desse modo, dizemos que os números 3, 6 e 12 são inversamente proporcionais aos números 24, 12 e 6, respectivamente. Observe as razões obtidas com os números do quadro. 3 sobre 1 sobre 24 igual a 3 sobre 1 vezes 24 sobre 1, igual a 72. 6 sobre 1 sobre 12 igual a 6 sobre 1 vezes 12 sobre 1,
igual a 72. 12 sobre 1 sobre 6 igual a 12 sobre 1 vezes 6 sobre 1 igual a 72. Como todos os resultados obtidos são iguais a 72, coeficientes de proporcionalidade, concluímos que os números 3, 6 e 12 são inversamente proporcionais aos números 24, 12 e 6, respectivamente. Só um minutinho. Qual a diferença do diretamente e inversamente proporcional para quem esqueceu? Diretamente é quando eu aumento uma grandeza, a outra automaticamente também vai ser aumentada. Ou quando eu diminuo a quantidade de uma grandeza, a outra grandeza também vai diminuir automaticamente. Exemplo, o professor ganha por hora aula, correto? Então, quanto mais horas ele trabalhar, mais ele vai ganhar. Se eu aumento a minha carga horária, se eu aumento o número de horas, o meu salário também vai aumentar. Se eu diminuir a minha carga horária, se eu só quiser trabalhar 3 vezes na semana, o meu salário automaticamente vai diminuir. Então, eu tenho duas grandezas, né? O meu tempo de aula e o salário. Elas são proporcionais diretamente. Se eu aumento uma, a outra também vai aumentar. No caso desse exemplo, quanto mais impressoras eu tiver, eu vou demorar menos tempo. Entendeu? Quanto mais impressoras eu tiver para poder imprimir os trabalhos, eu vou trabalhar menos horas. Se eu tenho 3 impressoras apenas, eu demoro um dia para trabalhar. Ali no quadro está dizendo, se eu tiver 12 impressoras, esse tempo ele diminui. Em 6 horas eu consigo imprimir tudo. Então, a grandeza da quantidade da impressora aumentando, o tempo de hora que eu gasto para poder realizar o mesmo trabalho, ele diminui. Quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, nós falamos que é inversamente proporcional, ok? Diretamente é quando uma grandeza aumenta, a outra também. Inversamente é quando uma aumenta e a outra diminui. Pode prosseguir aí a leitura. Aqui são exemplos, tá? Na verdade, não vamos nos prender mais a tanta leitura que vocês já entenderam. Diretamente, quando as duas grandezas aumentam ou diminuem ao mesmo tempo. Inversamente é quando uma aumenta e a outra diminui. Quando percebemos que o problema é inverso, nós vamos aí inverter alguma fração para poder calcular o valor de x, de y ou o que for. Vamos direto para a atividade, porque aí a gente pode treinar um pouquinho, ok? Vamos para a página 137. Alguma pergunta? Para mim tá tranquilo. Para mim tá meio confuso, mas estamos indo. De acordo com a atividade, você vai ver um pouquinho, né, dessa parte do direta e inversamente proporcional. Diretamente é quando as duas grandezas aumentam, inversamente uma grandeza aumenta e a outra diminui. Número 1. Densidade demográfica é a razão entre a quantidade de habitantes e a área ocupada por eles. Nos estados brasileiros, costuma-se considerar a área de 1 quilômetro quadrado para calcular a densidade demográfica. Em 2017, a população do estado de São Paulo, estimada pelo IBGE, era de 45.094.866 habitantes. E sua área territorial, 248.219,627 quilômetros quadrados. Usando uma calculadora, calcule a densidade demográfica do estado de São Paulo. Então, olha só, a densidade demográfica é a quantidade de habitantes dividida pela área total ocupada por eles. Então, nós vamos pegar aqui o número de habitantes
e dividir pelo espaço que nós temos aí em São Paulo para saber quantos habitantes por quilômetros quadrados. Dividindo aí na calculadora, nós temos 681,6.732 habitantes por quilômetros quadrados. Aí a gente coloca assim, ó, habitantes por quilômetros quadrados. Então, a cada quilômetro quadrado, nós temos aí aproximadamente 182 pessoas, tá? Isso aí serve para saber, né, se a população está crescendo demais, se é de acordo com o espaço, né, que ocupa aí o estado de São Paulo. Essa pesquisa foi de 2017, com certeza, né, o número de habitantes aumentou pelo quilômetro quadrado, desculpa. Copia aí. Na número 1 era só dividir os habitantes pelo espaço na calculadora. Então, ficou aí, 181,6.732. Na número 2, divida o número 120 em partes, diretamente proporcional a 2 e 3. Então, eu vou montar aqui para vocês, tá? A continha para que vocês possam resolver. Ó, x está para 2, assim como o y está para 3. Aí está dizendo que a soma das partes é igual a 120. Ok? X está para 2, assim como o y está para 3. Ok. Onde x mais y é igual a 120. X mais y. Então, eu vou montar aqui para vocês possam resolver. É aquela segunda propriedade. Você colocou essa barrinha do lado do x. Na verdade, a barrinha do lado é uma fração, é porque aqui não tem como eu escrever fração, aí eu coloco a barrinha, mas você, quando for copiar, copie em fração. Vai ficar x mais y sobre 5 é igual x mais y sobre 5, né? Que é igual, x mais y é quem? 120. 120 dividido para 5. Por que 5? Porque eu somei 2 mais 3, tá? É igual a 24. Então, para a gente determinar o x e o y, só um minutinho que eu vou... Para a gente determinar o x e o y, você vai fazer x sobre 2 igual a 24. E depois você faz y sobre 3 é igual a 24. Calcula aí para mim quem é o x e quem é o y. X sobre 2 é igual a 24. Y sobre 3 é igual a 24. Determina aí para mim quem é o x e quem é o y. Quem já tiver a resposta pode me falar. O 2 ele passa para cá multiplicando. 2 Eu achei. igual a 24.
Y é igual a 24 vezes 3 também. O 3 está dividindo, passa para lá multiplicando. Esse capítulo, gente, na verdade, é só uma observação do livro, tá? Eles estão lembrando isso tudo para a gente poder fazer a regrinha de 3. A regra de 3 simples e a composta. Quais são os valores de x? X é igual a 48. E o meu y é igual a 72. Letícia falou que é 48,72. Muito bem. Dado. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Com 2 e 4, vou montar aqui para vocês. Como é inversamente, 2 sobre 4, tem como a gente simplificar. 2 quartos vai ficar 1 meio, né? A razão de proporção. Então, eu vou botar aqui. X sobre 2. Peraí, vou botar aqui do lado uma setinha. Como é inversamente, nós vamos inverter. Vai ficar 4 sobre 2. Em vez de ficar 2 sobre 4, vai ficar 4 sobre 2. Aí, simplificando, aqui dá para simplificar. Na letra A, não precisei simplificar porque não dava. Simplificando, eu vou encontrar 1 sobre 2. Então, vamos lá. Vai ficar x, na verdade, 2 sobre 1, tô doida, peraí. Deixa eu botar de novo aqui. Foi, olha só. Na letra A, nós colocamos a fração 2 sobre 3, porque era diretamente proporcional. Diretamente proporcional, eu não preciso inverter os números. Como a letra B é inversamente, em vez de ficar 2 sobre 4, vai ficar 4 sobre 2. Aí, como eu falei, nós vamos simplificar por 2. Toda vez que você montar a fração e der para simplificar, simplifica. Então, eu vou ter aqui 1. Ai, meu Deus, peraí. 2 sobre 1. Pronto. Aí, agora eu vou montar a questão igual eu fiz na letra A, com esses valores. X sobre 2, que é o primeiro, é igual a y sobre 1. Onde, né, x mais y é igual a 120, mesma coisa. A diferença da letra A para a letra B é que eu tive que inverter a minha fração. Eu inverti porque era inversamente proporcional e simplifiquei. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra. X mais y sobre 2 mais 1, 3. Então, eu tenho 120 dividido para 3, 40. Então, eu vou fazer x sobre 2 igual a 40, y sobre 1 igual a 40 também. Aí, você vai calcular o valor de x e o de y. Façam os cálculos.
Foi? Foi, Letícia falou que deu 80 e 40. Muito bem. X é igual a 40 vezes 2, igual a 80. Já vou colocar logo aqui. X igual a 80. Y é igual a 40 vezes 1. Y é igual a 40. Muito bem. Copia para a gente poder fazer o número 2, tá? O número 2 a gente vai achar a razão de semelhança para calcular x, y e z. Vamos lá. Na número 3, ao montar uma empresa, cada um dos 3 sócios aplicou, respectivamente, 20 mil, 30 mil e 50 mil. Nós vamos chamar de X, Y e Z, tá? Esses valores. O balanço anual da empresa acusou um lucro de 40 mil, qual será dividido em partes diretamente proporcional ao capital aplicado. Qual será o lucro devido a cada sócio? Bem, é diretamente proporcional, correto? Por quê? Quanto mais ele aplicar, mais lucro ele vai obter. Então, nós temos aqui, eu vou chamar o primeiro de X. Lembrando que o lucro total é sempre 100%, tá? Então, primeiro vamos achar a razão. Razão. Está escrito ali que o lucro é 40 mil, dividido pelo lucro total, que é sempre 100%. 100 mil. Então, a gente dividindo isso aí, a gente encontra uma razão de 0,4. Ou a gente pode colocar também de 4 para 10. Simplificando 4 por 10, nós temos aí 2 por 5, a razão da proporção. De novo, eu peguei o lucro de 40 mil e dividi pelo total, que o total de lucro é sempre 100%, 100 mil. Cortando os zeros, ficou 4 sobre 10. 4 sobre 10 eu simplifiquei, ficou 2/5. Então, agora eu vou montar o x, y e z igual a 2/5 para que vocês possam resolver. Primeiro probleminha é a gente achar a razão de semelhança para a gente poder fazer o cruz-credo. Então, vou achar o primeiro cliente que nós vamos chamar de x. X sobre 20 mil é igual a 2/5. Monta a continha, faz o cruz-credo para achar o x. O y. Y sobre o segundo cliente, 30 mil, é igual a 2/5. E o terceiro cliente nós vamos chamar de z. Z sobre 50 mil igual a 2/5. Façam um cruz-credo. Lembrando, essa barrinha indica uma fração. Você vai fazer o cruz-credo para determinar o lucro de cada sócio, do X, do Y e do Z. Cinco minutinhos aí para poder fazer o cálculo do X, Y e Z.
Vamos lá. Fazendo o cálculo cruz credo, não esqueça do zero. Faça um cálculo direitinho, já já eu vou perguntar. Francis, Oi, botou ali que deu 8 mil, 12 20 mil. não ouvi, fala de novo. Letícia botou ali que deu 8 mil, 12 mil e 20 mil no Muito bem, dela. Letícia está muito eficiente, gente. Vamos lá, deixa o pessoal aí terminar de fazer, que a gente vai colocar aí a resposta. Na verdade, ela já falou, né? Coloca logo a resposta. É melhor. Vamos lá, então. Fazendo o cruz credo aqui no X, o X é igual a 8 mil de lucro. Então, ele tinha 20 mais 8, ele vai receber 28 mil. O Y, ele vai lucrar 12 mil. Então, no final, ele vai receber 42 mil. E o Z, ele vai ter um lucro de 20 mil. No final, ele vai receber 70 mil reais. Copia a resposta para a gente poder fazer a 138. Na verdade, na 138 nem é atividade, só na 140. Copia para a gente poder ir para 140, então. Foi? Vamos lá para 140 para fazer logo as atividades. Observe a miniatura de um carro e a escala em que foi construída. Lembrando que vocês estudaram a escala, tá? Ela é a razão entre a dimensão de uma reprodução e a dimensão real de um objeto. Então, gente, a escala é a divisão do desenho pelo tamanho real, ok? Vou botar aqui em cima para a gente não esquecer. A escala é igual, né? O tamanho do desenho ou da miniatura, seja o que for, dividido pelo tamanho real. Exemplo, quando a gente vai desenhar um mapa, nós temos uma escala para a gente saber o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real daquele estado, daquela cidade que nós estamos desenhando. Mesma coisa ali a miniatura. Aqui a escala é 1 para 64. Então, geralmente deve ser 64 aí metros, né? A miniatura de um carro, ela está numa escala, né, da miniatura para o tamanho real daquele carro. As dimensões reais desse modelo são 4,3 metros de comprimento, 1,54 metros de largura e 1,50 metros de altura. Usando a calculadora, determine em metros as dimensões da miniatura.
Então, a gente vai chamar aqui, ó, de x, o comprimento é x, a largura é y e a altura é z. Então, eu vou botar aqui, ó, o comprimento x está para 4,3, que é o comprimento do carro, né? X está para 4,03. Assim como 1 está para 64. Todas a gente vai colocar 1 para 64, que é a nossa razão. Faz o cruzcredo para a gente determinar qual é o comprimento dessa miniatura. Façam o cálculo aí. Ou a gente já pode botar em centímetros, tá? Se quiser, pode tirar essa vírgula aqui, porque a miniatura ela está em centímetros, correto? Então, a gente pode tirar a vírgula aqui do metro e calcular 403. Que aí a gente já determina o comprimento da miniatura em centímetros. Tem certeza que é em centímetro? É, miniatura é centímetro, né? Ou você pode botar milímetro também. Não, acho que é centímetro. Eu Porque o acho melhor em resultado... centímetro. Não, porque o resultado no caso dá milímetro, né? Mas aí, se você botar 6,3, fica centímetro. Entendeu? Uhum. Alguém já tiver a resposta do comprimento, pode falar. Alguém já tem o valor do comprimento, gente? Alguém já fez, gente? Ó, fazendo cruz-credo no comprimento, nós vamos encontrar que a miniatura tem 6,3 centímetros. Ok? Agora nós vamos calcular a largura. A largura nós vamos chamar de Y. Peraí. Eita. Para calcular a largura, nós vamos fazer Y sobre 154 aqui é um Y, tá? Para quem não conseguiu identificar. Sempre 1 sobre 64. Só fazer o cruz-credo para a gente saber a largura. Vamos lá, vou aguardar aí 2 minutinhos. 2,40. 2,4, né? Ou 2,40. Muito bem. A altura nós vamos chamar de Z.
Vai ficar aqui Z. Z por 150, né? Z por 150, que é a altura. Faz o cruz credo aí para poder achar o valor. R$ 2,34. Quanto? 2,3, né? Isso. Centímetro. Vou botar centímetro aqui também. Número 2. Os piolhos parasitam o couro cabeludo, alimentam-se de sangue humano e sua picada causa forte coceira. Qual é o comprimento real desse piolho em milímetros? A escala, gente, está de 20 para 1. Então, ó, 20 sobre 1. Se ele está em centímetros, para eu transformar em milímetro, fica 40, né? Então, vai ficar 40 sobre x. É sempre o desenho, que seria 4 centímetros, pelo tamanho real. Então, 40 sobre x. Só fazer o cruz credo para a gente saber o tamanho real de um piolho. 2 milímetros. Muito bem. Fazendo cruz credo, nós encontramos 2 milímetros. Número 3. Caio está construindo uma maquete e fez uma réplica de 5 centímetros de comprimento para representar uma casa de 15 metros. Qual foi a escala utilizada? Então, olha só. Primeiro eu vou transformar ou tudo em centímetro ou tudo em metro. Vou transformar tudo em centímetro, né? Porque ele está fazendo o desenho. Então, 5 centímetros sobre 15 metros. Vou transformar em centímetros para eu simplificar. Vai ficar 1.500 metros. Escrevi a minha fração, eu vou simplificar por 5. Copiei esse cálculozinho a lápis aí do lado, tá? Então, simplificando, eu sei que a minha escala foi de 1 para 300. A escala, na verdade, a gente nem usa essa fraçãozinha, né? A gente usa esse sinalzinho aqui de divisão mesmo. A cada 1 centímetro do desenho representa 3 metros do real, né? Do tamanho real dessa casa. B. Considerando que essa escala será mantida em todos os elementos da maquete, responda. Quantos centímetros deve ter um edifício de 120 metros de altura? Então, eu vou pegar a minha escala 1 sobre 300 igual, vou transformar esse 120 metros em centímetros para eu dividir. X, que é o meu desenho, sobre 120, acrescento 2 zeros. De novo, eu peguei minha escala, coloquei igual a x sobre 12.000. Vamos lá. R$ 40 metros. 40 40 centímetros. centímetros, né?
40 centímetros. 40 centímetros de altura que vai ter esse edifício na maquete. Uma praça retangular de 60 centímetros por 40 ocupa uma área de quantos metros quadrados na realidade? Bem, multiplicando ali a área do desenho, nós temos 2.400, né? Então, eu tenho aqui 1 sobre 300, que é a minha escala, igual... Nós vamos botar logo a área, né? A área ficaria 2.400, correto? Esse 2.400. 2.400 aí é da onde, ô Fran? Oi? Esse 2.400 é da onde? A multiplicação. 60 vezes 40, 2.400. Ah, tá, ok. Aí a gente vai fazer o cruz credo para poder achar o x. Vamos lá. Quem já tiver uma resposta, pode dizer, tá? O meu deu 720 mil. Então, bota aqui x é igual 72, né? 72 mil, é isso? Ou 7.200? Não, o meu deu 720. Mil? Isso. Ah, tá. Coloca aí para mim, por favor. Foi? Página 141. Observe a planta baixa da casa de Karina. Nós temos aí os cômodos, né? A escala está 1 para 200. Então, a cada 1 centímetro corresponde a 200 metros do tamanho real. Com o auxílio de uma régua, determine em metros as dimensões reais do quarto 1. Bem, você precisa saber, né? Vai montar aqui, ó, com uma reguinha, quanto que vai ficar em centímetros nessa planta aqui. Alguém que tem uma régua, mede aí para mim qual é a altura, o comprimento e a largura desse quarto 1 em centímetros. Verifica aí com a régua. No meu tá dando aqui, ó. No meu, a largura está em 2 centímetros. E o comprimento está em 1 centímetros o desenho, né? Então, nós vamos calcular as dimensões reais.
Então, eu vou calcular primeiro a da minha largura. Largura 1 sobre x é igual a 1 sobre 200. Então, vamos calcular aí a minha largura. Para calcular o meu comprimento, 2 está para y, né, que é o meu comprimento, igual à escala 1 para 200. Façam cruz credo para a gente saber a largura e o comprimento desse quarto. Largura igual a 200, comprimento igual a 400. Não ouvi. Largura igual a 200 e comprimento igual a 400. Centímetros, né? Isso. Então, transformando em metros, nós temos 4 metros vezes 2 metros, não é isso? Isso. Ok. A área real, a área de serviço. E nós vamos ter que medir tudo com a régua. Deixa eu montar logo aqui para vocês, em vez de ficar medindo um por um. Ó, 1 para 200 é igual a 19 por x. Faça aí o cálculo. Aqui é 1 para 200. Estou fazendo da largura e o comprimento de cada um, tá? É igual a 1 por y. Faço o cálculo aí da área de serviço, que eu já vou montar aqui da cozinha, igual a gente fez o primeiro. Teria que medir com a régua para fazer o cruz-credo. Já estou colocando aqui para vocês as medidas. 1 para 200. Aí, no caso, é em centímetros, né, Francis? Isso. Depois a gente transforma em metros. E o quarto 2, somando aí com o banheiro, nós temos 1 para 200, igual a 2,7 para x. E aqui 1 do 200 igual a 1,5 para y. Vai fazer o cruz-credo de cada um para a gente achar o x e y e depois calcular a área total de todos, tá? 5 minutinhos aí para poder resolver. Pronto, depois de encontrar x e y, tem que multiplicar para descobrir a área. Sim. Francis, Oi. o meu da área de serviço deu 3.800 centímetros. O da cozinha, o valor de x é 560 centímetros. O y é 200 centímetros. E o do quarto 2, com o banheiro da suíte, o valor de x é 540 centímetros. E o do y é 300. Muito bem. Então, ó, eu vou botar o valor em centímetro e a gente vai transformar para metro, tá? Para a gente poder calcular. Espera aí. Aqui fazendo cruz credo, x é igual a 380, que vai ficar 3,8 metros, porque a gente está trabalhando no tamanho real. O y
200, que na verdade são 2 metros. Então, eu vou calcular cada um, depois a gente calcula a área. Ó, de X, 560, que é igual a 5,6. O Y, 200 também, que é igual a 2 metros. Aqui, o X é igual a 540, que é a mesma coisa que 5,4 metros. Quando a gente quer transformar de centímetro para metro, é só andar 2 casas para frente, tá? Quem esqueceu aí como é que faz? De centímetros para metros, a gente anda 2 casas para frente. Aí agora ele quer a área total. Vou colocar aqui. A área total nós vamos multiplicar x mais y em metros. Então, a área total da área de serviço, 7,6. Coloca aí, 7,6 metros quadrados. Metros quadrados. A área da cozinha, 5,6 vezes 2. 11,2 metros quadrados. Metros quadrados. E a área do quarto 2, 5,4 vezes 3, 16,2 metros quadrados. Copia aí a área total para a gente poder fazer o número 5. 2 minutinhos para copiar a resposta. Podemos? No mapa estão indicadas as capitais de alguns estados. Usando uma régua, determine em quilômetros a distância real. Mesma coisa, tá? Já vou colocar o cálculo aqui para vocês. A distância do mapa é de 4 centímetros. Então, para calcular a distância real com a do mapa, é só fazer 4 vezes 780. Porque na escala aqui, ó, nós temos aqui embaixo dizendo 780. Então, fica mais fácil. Porto Alegre, a distância é de 1,7. Então, é só fazer 1,7 vezes 780. E Natal, 2,4 vezes 780.
Só fazer a multiplicação. Vamos lá, 2 minutinhos para fazer o cálculo. Gente, eu multipliquei a distância, né, determinada na régua por 780, porque aqui embaixo, ó, está dizendo na escala que a cada, né, 1 centímetro na régua, eu tenho 780 quilômetros de distância. Isso aqui, Francis. Pode falar. Aqui deu 3.120, 1.326 e 1.872. Muito bem. 1.326. E aqui, 1.872. Podemos? Vamos agora para 148, onde nós vamos trabalhar a regra de 3, tá? Diretamente, inversamente proporcional. 1 minutinho para copiar a resposta da número 5, que nós iremos lá para a página 148. Vamos lá para 148. Já começa o probleminha na regra de 3. Bem, antes de fazer o cálculo, sair fazendo cruz-credo, nós temos que verificar se é diretamente ou inversamente proporcional. Um confeiteiro produziu 336 cupcakes em 3 horas. Quantas horas ele levaria para produzir 1.008 cupcakes? Bem, se eu produzo, vou colocar aqui do lado, tá? Vamos analisar primeiro. Quanto mais cupcakes eu produzir, eu vou demorar mais ou menos horas de trabalho? Hein, gente? Quanto mais cupcake eu fizer, eu vou trabalhar mais ou menos? Mais. Mais. Então, são duas grandezas que aumentam automaticamente. Então, aqui é diretamente proporcional. Então, eu vou fazer o quê? 336 cupcakes sobre 1.008
é igual 3 horas sobre x. Para a gente descobrir quantas horas nós vamos levar para fazer 1.008 cubiqueiros. Faz o cruz-credo e o cálculo aí para mim, por favor. Nove horas. 9 horas, muito bem. Para quem não montou, vai ficar assim, x é igual, multiplicando ali 1.008 por 3, 3.024, dividido para 336. Então, x é igual, ele vai demorar 9 horas. Copia para a gente fazer o outro. Podemos na 149? Pode. Número 2. Para viajar da cidade A para B, Laís dirigiu o seu carro durante 2 horas. A uma velocidade média de 75 km por hora. Supondo que Laís desejasse fazer a mesma viagem em 1 hora e 30 minutos, a que velocidade média ela teria que viajar? Lembrando que 1 hora e 30 a gente pode escrever 1,5. Vamos lá? Vocês podem me dizer se é diretamente ou inversamente proporcional? Se ela diminuiu o tempo que ela chegou, ela aumentou ou diminuiu a sua velocidade? Diminuiu. Não, Aumentou. 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 Para ela chegar mais rápido, se ela diminuiu o tempo, ela Inversamente aumentou a sua proporcional. velocidade. Então, é inversamente. Vamos fazer aqui. 2 horas sobre 1,5, né? Que é 1 hora e meia, é igual. Aí, eu, em vez de colocar o 75, eu vou colocar x, porque é inverso. X sobre 75 quilômetros. Façam o cálculo para a gente determinar a qual distância aí ela foi. Francis, o meu deu 100 km por hora. Certinho. Para quem não fez, vai ficar aí x é igual 150 dividido para 15, tá? Porque nós temos que igualar as casas decimais. Aliás, 150 dividido por 1,5. X é igual a 100 km por hora, tá vendo? Ela aumentou a sua velocidade, com isso ela diminuiu o tempo. Ela chegou meia hora antes, porque ela foi a 100 quilômetros. Número 3.
Uma torneira gotejando desperdiça 92 litros de água em 2 dias. Em 30 dias, quantos litros de água serão desperdiçados por essa torneira? Bem, vamos analisar primeiro aqui. 92 litros de água em 2 dias. Se eu aumento os dias, eu vou desperdiçar mais ou menos água? Mais água, então é diretamente Mais proporcional. água. Quanto mais dias, mais água vai desperdiçar. Então, vamos fazer normalmente. 92 litros sobre X, que é o que eu quero descobrir, é igual a 2 sobre 30. Sempre a grandeza embaixo da mesma grandeza, tá? Litro debaixo de litro, dia debaixo de dia. Faz o cálculo aí na número 3 para a gente saber quantos litros serão desperdiçados em 30 dias. Letícia já achou a resposta. 1380. Muito bem. Para quem não fez o cálculo, vai ficar x igual a 2.760 dividido para 2. X é igual a 1.380 litros. Vamos lá? Número 4. Durante certa promoção, uma livraria está vendendo cada um de seus livros por preços iguais. Se nessa promoção 3 livros custam 105, qual será o valor de 8 livros? Então, aqui, quanto mais livros eu comprar, correto? Eu vou pagar mais ou eu vou pagar menos? Mais. Mais. Então, vamos montar a conta aqui. 3 livros sobre 8, né? É igual a 105 sobre X. R$ 280. Gente, vocês estão muito rápidos. Deixa os Hoje eles colegas estão fazerem. Ó, vai ficar 840 dividido para 3. X é igual a 280. Ó, eu vou ler o número 5 e vou dar um tempinho para que vocês possam fazer. Quem fizer rápido, não fala a resposta, nem coloca lá no chat, para não desmotivar os outros colegas, ok? Vamos dar um tempinho para que todos possam fazer. Ah, França, assim perde a graça, pô. Ah, não, para de preguiça, pode Eu fazer. posso ficar mexendo no telefone à Ó, toa, só fico escutando. para percorrer 242 quilômetros, o carro de Eduardo consumiu 22 litros de combustível. Considerando as mesmas condições, quantos litros seu carro percorrerá com 37 litros? Bem, se eu tenho mais litros,
eu vou percorrer mais quilômetros, correto? Correto. Mais litros, mais quilômetros. Então, eu vou só montar para que vocês possam resolver. 242 sobre x é igual a 22 sobre 37. Façam a conta que eu vou estar aguardando, não é para falar resposta. Fran, você pode subir a 3 ali rapidinho, que eu não consegui pegar. Qual o número 3? É, Tá aí. Enquanto isso, o pessoal vai fazendo assim. pode tirar, pode tirar. Obrigado, Fran. Faz o cálculo aí. Francis, consegui. Podemos, gente? Alguém já sabe a resposta? Já deu tempo suficiente aí para o pessoal fazer. Rian, 44, qual é a resposta? 44, 4.477. Quase li errado o número. Isso tudo? O meu deu 407. 407, muito bem. Ó, para quem montou vai ficar aí 8.954 dividido por 22, são 407. Eu entendi, é Ok? um 2. Ô, Francis, eu tô com um sério problema. Eu confundi um 22 com um 2x. Ah, Por isso dei esse número alto. preste atenção aí na hora de copiar. Foi? Todo mundo já copiou?
Tô aguardando, tá? Pra gente ir pra 150. Já copiei. Já copiou? Então vamos para 150. Para alimentar 8 cães durante 30 dias, uma ONG de abrigo de animais abandonados necessita de 96 quilos de ração. Caso nenhum cão seja adotado e sejam resgatados mais 7 cães, qual será o consumo de ração em 30 dias? Então, olha só. Nós temos aqui 8 cães sobre 15, né? Porque se eu for resgatar mais 7, eu vou ter um total de 15 cães. 8 cães gasta 96. Quanto vai gastar 15 cães? É diretamente proporcional, porque quanto mais cachorros, mais ração eu vou gastar, correto? Faça um cálculo aí da número 6 para a gente poder responder. Não fala a resposta enquanto eu não perguntar, ok? Faz o cálculo aí, Rian, presta atenção. Vamos lá, fazendo o cálculo, fazendo cruz credo. Rian, quando você tiver a resposta, pode falar. E olha lá só, Rian. Vamos deixar Rian fazer essa, porque senão ele fica esperando a resposta e não faz. Ele tá com preguiça. Francis, assim você quebra meu rolê, né, pô? Bora. Tá, Sem preguiça. achei 540, tá certo? Quanto? 540. Não, faz direitinho. Vou montar aqui para você. Ó, vai ficar 8 vezes x. Deixa eu botar aqui embaixo. É igual a 15 vezes 96. Faz aqui essa multiplicação e o resultado divide para 8. Faz aí. Ué, não fazer multiplicação cruzada, não? Sim. Vai ficar 8 por x e 15 vezes 96. Que dá 43 e 4.320. Não. Faz 96 vezes 15 direitinho. 1.440. Oi? 1.440? Muito bem. É agora você vai fazer 1.440 dividido para 8. Nossa, essa conta vai demorar. Quê? Essa conta vai demorar. A gente espera, a gente está esperando você.
Quando tiver o resultado, pode falar. Foi, deu 180. Muito bem, viu? Ó, Desculpa a demora. certa máquina, parabéns, Jean. Número 7. Certa máquina produz 8.000 embalagens plásticas, funcionando 3 horas por dia durante 4 dias. Aqui, gente, nós temos 3 grandezas. Lembra no 7º ano, quando nós estudamos regra de 3 composta? Vamos montar as grandezas aqui. Nós temos as embalagens, nós temos as horas e nós temos os dias. Então, vamos montar primeiro o quadrinho para depois a gente montar o cálculo. Então, são 8.000 embalagens. Durante 3 dias, 3 horas por 4 dias. Em quantos dias X? Essa mesma máquina produzirá 10.000 embalagens. 10.000 durante 5 horas. Vamos verificar se é diretamente proporcional ou se é inversamente. Bem, nesse probleminha, quanto mais embalagens eu tenho, mais horas eu vou trabalhar, correto? Quanto mais embalagens eu tenho, mais dias eu vou trabalhar também. Então, aqui nós temos uma regra de 3 composta diretamente proporcional. Quanto mais embalagens, eu vou trabalhar mais horas e mais dias. Então, como que eu monto o cruz credo na minha regra de 3 composta? A fração que tem o x é igual à multiplicação das outras duas. Como aqui eu tenho 8.000 e 10.000, eu posso cortar o zero. Vai ficar 8 sobre 10 vezes 3 sobre 5. Façam o cálculo. Primeiro você vai multiplicar essas duas frações para depois fazer o cruz credo com 4x. Ok? Vamos lá. 24 sobre 50? Oi? Vai multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, não é isso? Ah, tá. Só um minutinho. Olha só. Se a gente analisar aqui a hora com dia, gente, vai ficar inversamente. Porque, olha só. Se eu trabalho mais horas, eu posso diminuir a minha quantidade de dias. Então, aqui eu boto inversamente, 5 sobre 3. Analisando a hora com o dia, é inversamente. Quanto mais horas eu trabalhar, eu posso diminuir o meu número de dias. Então, refaz aí para mim a multiplicação da fração, para depois a gente fazer o cruz credo. É o de cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo, na hora da multiplicação. Isso. Então dá 40 sobre 30. Muito bem, vai ficar 4 sobre x igual a 40 sobre 30.
Aí você já pode fazer o cruz credo, tá? Pode até cortar o 0 do 4 e do 30 se quiser. Três dias. Muito bem. X é igual a 12 dividido para 4, porque a gente vai cortar os zeros, né? X é igual a 3 dias. Muito bem. Vamos lá para a gente fazer a 8 e a 9 para finalizar. Foi número 8. Para transportar uma carga de 5.280 metros cúbicos de óleo, uma empresa usa 4 locomotivas, cada uma com 22 vagões de armazenagem. Quantos metros cúbicos de óleo vegetal pode ser transportado por 6 locomotivas com 18 vagões cada? Então, nós temos aqui também uma regra de 3 compostos. Vamos separar as grandezas. Eu tenho metro cúbico de óleo, tenho a locomotiva e tenho o número de vagões. Ô, Francis, por que você tá sempre colocando esses quadradinhos? Para a gente poder, na hora de montar a fração, não der nada de errado. Eu estou separando as grandezas para ficar mais fácil. Então, na primeira informação, eu tenho 5.280 com 4 locomotivas e 22 vagões. Quantos metros cúbicos X eu terei em 6 locomotivas com 18 vagões? Esse é diretamente proporcional, tá? Quanto mais locomotivas, mais vagões eu posso ter, mais metros cúbicos de óleo eu consigo levar. Então, vamos montar normalmente. A fração que tem o x igual, aí eu vou multiplicar 4 sobre 6 vezes 22 sobre 18. Essas frações aqui, 4 sobre 6 e 22 sobre 18, eu posso simplificar antes de fazer a multiplicação e o cruz credo. 5 minutinhos para fazer o cálculo da número 8.
Francis, pode falar a resposta? Ou ainda não? Pode. Não sei se tá certo, mas o meu deu 7.680. 6.680. Multiplicando, vai ficar aqui, ó, 5.280x sobre x, desculpa, igual. Aí 4 vezes 22 seria 88 sobre 6 vezes 18. 6 vezes 18, 108. Ok? Fazendo o cruz credo, vai encontrar aí 570.240 dividido por 88. X é igual a 6.480. Ok? Vamos fazer aí a número 9 para finalizar. Também é uma regra. Não, não é nem regra de 3, é simples mesmo. Em uma fazenda, três máquinas agrícolas trabalhando 10 horas por dia levam 40 dias para completar uma colheita. Quantos dias de trabalho seriam necessários para que 5 máquinas, trabalhando 8 horas por dia, completassem a mesma colheita? Não, é composta assim. Vamos lá, então. Nós temos aqui o número de máquinas. Eita, voltei aqui para outra página, peraí. Nós temos o número de máquinas, o número de horas e o número de dias. Vamos montar aqui. 3 máquinas funcionam 10 horas durante 40 dias. Quantos dias, X, serão necessários para que 5 dessas máquinas, trabalhando 8 horas? Então, vamos analisar aqui, ok? Quanto mais máquinas, menos dias. Então, eu já sei que é inversamente essa daqui das máquinas. Quanto menos horas eu trabalhar, mais dias eu vou usar. As horas também é inversamente proporcional. Então, vai ficar 40x igual o inverso das máquinas, 5 sobre 3, vezes o inverso das horas, 8 sobre 10. Vai ficar 40x igual 40 sobre 30. Façam aí o Por que você cruz-credo. inverteu? Eu inverti por quê? Quanto mais máquinas eu tiver, eu termino em menos dias. Então, eu inverti a fração das máquinas porque é inversamente. E aqui, as horas. Quanto menos horas eu trabalhar, mais dias eu vou usar. Então, eu também inverti as minhas horas. Faz o cálculo aí direitinho. Zero vírgula 03 e 30 negativo.
Quanto? Calma aí. Deu 30. 30, certinho. X é igual a 30 dias de trabalho. Não tem como dar negativo, porque dia não é negativo, tá? É que, tipo, eu faço o seguinte, eu faço a conta, aí vou na calculadora para confirmar se tá certo. Entende? Aí, Oi? tipo, eu faço o seguinte, eu faço a conta e faço na calculadora depois para ver se tá certo. Só que aí Muito bem. a calculadora deu dois resultados. Deu Eu, um hein, que esquisito. Vamos copiar 0,003, aí 30. a 150 para a gente fazer 151 e finalizar. Pelo amor de Deus, Francis, chega. Não, a 151 não tem cálculo, não. É só a Francis, gente piedade. preencher o que a gente estudou. Vamos lá, copia aí 2 minutinhos para copiar para a gente fazer 151. Francis, tenha piedade de nós. A gente fez 11 provas em 6 dias, É assim incluindo a mesmo a sua, que estava vida. muito difícil. A sua de matemática estava muito difícil. Essa prova tava difícil mesmo, hein, Francis? Pra nada. Corrigi minha Francis, prova com carinho. isso aí. Posso perguntar um negócio? Como fazia a 6 de geometria? Como fazia? Ai, olha, já fiz tem tanto tempo que eu nem lembro mais qual é a questão. E também não poderia falar, porque pode ter gente que não fez, não entregou. Quando eu receber as provas, nós vamos separar uma aula para que eu possa corrigir com vocês, tá? Fica Foi Ok, tranquilo. tanto, ok. Vai foi falar tanto nota? cálculo que bugou a cabeça de Rafael já. Vamos lá? Todo mundo já copiou? Aí 1 minutinho para terminar a correção da 150 para a gente fazer 151. Ô, Francis, a 6 era pra gente não tirar 10, né? Eu sei disso, sei muito bem. Claro que não, prova fácil. Fácil! A 6 estava Você impossível! nem lembra. Como é que você tá falando que é fácil se você nem lembra? Mas eu sei que eu fiz fácil. Ah, Letícia, você, tava velho. difícil? A 6 estava de geometria, tava impossível, eu não consegui fazer. Sério? Que isso, Você fez gente? faculdade, a gente Aham. não Na fez ainda correção a não. gente Faz ainda, pô. Fazer vai um ver sobre isso. Às fazer um vezes é uma coisinha só que tem que fazer e dá tudo certo no final. fazer eu Se fiz tiver algum faculdade. probleminha, realmente a gente vê depois aí. Assim que eu pegar as provas, eu devo pegar na sexta-feira. Então, provavelmente na semana que vem, eu vou usar a aula para poder corrigir a prova, tá? Amém. Glória! Aí Acho vocês que eu já vou vão tirar ter uma noção aí de quanto que tiraram. 6 ou 7. Eu chuto uns dois, assim, por aí. Olha, Francis, dessa vez eu vou chutar alto. 8 ou 9. Muito bem. Ousado. Caraca. Ah, lançou. Ousado pra Vamos caralho. lá, ó, para Tô tremendo aqui. 151. Tem que ser otimista. Francis, Ó, eu já sei que eu fui mal. Quanto que você quer pra me passar de ano logo? olha, eu me valorizo, tá? Uns Francis, 100 eu tenho 100 conto. milhões, 1 bilhão tá bom para mim, 1 bilhão. E ela... Ih, caraca, você Eu não tenho vai que valorizar meu entender, pô. trabalho, foram anos de Caetano, você é estudo. rico. Caetano é rico, ele pode pagar. 2 bilhões e a gente conversa depois. Que Vamos lá, isso? olha só. Tá gravado. Nesse capítulo nós estudamos, presta atenção, falta 1 minuto. Estudamos razão, proporção, propriedades, números diretamente e inversamente proporcional, tá? Quando a gente quer ler aqui, ó, x está para y, né? Na razão a gente faz essa leitura, x está para y.
Uma razão é inversa à outra se o produto entre elas for igual a 1. 1. Coloca aí para mim bonitinho. 1. Exemplo, a razão 2/3 é inversa a 3/2, pois ambas dão o mesmo resultado, 1. Temos uma proporção quando duas razões são iguais. A razão entre as dimensões de uma reprodução e as dimensões reais do objeto é chamada de escala. Quando nós temos um desenho, né, uma miniatura de alguma coisa real. 151. Quando uma grandeza varia na mesma razão da outra grandeza, elas são diretamente proporcionais. Quando elas são inversas, nós chamamos de inversamente proporcional. Quando conhecemos 3 valores de uma proporção e desejamos determinar o quarto, usamos o método chamado regra de 3. Simples, né? Quando nós temos apenas que achar o quarto valor. Para resolver situações que envolvam mais de 2 grandezas, o método é regra de 3 composta. Ok? Com isso, nós finalizamos o nosso conteúdo do capítulo 5 e o nosso módulo 2. Semana que vem estaremos no módulo 3, ok? Iniciando aí o nosso terceiro bimestre, se Deus quiser. Beijinhos, até amanhã na nossa aula de geometria. Tchau, Francis. Tchau. Tchau, beijo. Beijo, tchau. Valeu, Francisco. Tamo junto. Tchau, copia aí direitinho que eu vou encerrar aqui a gravação.